A garota, Nabi, descobriu por acaso que seu namorado havia esculpido uma estátua retratando uma de suas poses mais íntimas, e a exibirá no centro da galeria, para que todos a vissem. Quando seus olhos desceram para a base da escultura e viram seu próprio nome escrito ali, o rosto dela imediatamente empalideceu, tomado pelo choque e pela vergonha. Sem o menor constrangimento, o namorado gritou o nome de Nabi, atraindo ainda mais olhares e sussurros para cima dela. Orgulhoso, ele perguntou, como se nada fosse, se a escultura não estava linda. Nabi, tremendo de indignação e vergonha, segurou as lágrimas e fugiu dali às pressas, buscando esconder-se nos corredores, onde desabou em lágrimas. Mesmo vendo Nabi tão arrasada, o namorado não a consolou. Ao contrário, passou a acusá-la, questionando se ela achava que sua arte era vergonhosa e, num tom pretensioso, insistiu que ela deveria enxergar o significado profundo da obra, e não se prender à aparência. Nabi, em prantos, ouviu ainda ele repreender, dizendo que se ela não compreendia sua arte, então não era quem ele pensava que ela fosse, insinuando que ela era uma ignorante e insensível. Confusa e abalada pela manipulação emocional, pua, do namorado, Nabi começou a duvidar de si mesma, achando, por um momento, que talvez estivesse mesmo sendo insensível. No dia seguinte, Nabi contou tudo a duas amigas. Uma delas ficou sem saber o que dizer, achando a situação estranha. A outra, porém, afirmou que aquilo era prova de amor, que artistas agem assim, e que o namorado só poderia estar a elevando ao status de sua musa inspiradora. As palavras da amiga trouxeram a Nabi um pouco de consolo, e ela decidiu deixar o assunto para lá. Contudo, mais tarde, enquanto trabalhava, uma desconhecida alertou Nabi de que seu namorado não era fiel. Sentindo-se inquieta, ela resolveu fazer uma visita surpresa ao ateliê dele, e foi aí que presenciou a traição. O namorado estava beijando outra garota. O mundo de Nabi desabou. Nunca imaginaria que aquele que dizia amá-la seria tão cruel. Depois disso, Nabi, tomada pela tristeza, sentou-se sozinha em um bar. Não demorou muito para que seu ex-namorado, ainda suado depois de praticar esportes, também entrasse no local. Assim que se sentou à sua frente, ele começou a reclamar, cheio de queixas sobre a dureza do trabalho. No entanto, Nabi não revelou a traição que havia testemunhado. Ela apenas observava em silêncio, como quem assiste a um palhaço patético tentando chamar a atenção. Sem fazer escândalos nem pedir explicações, ela apenas entendeu, ali mesmo, que não havia mais sentido continuar. Foi assim, com dignidade e sem mais lágrimas, que Nabi tomou coragem e pôs fim àquela relação tóxica. Sozinha e arrasada, Nabi foi a um bar para afogar as mágoas. E foi lá que, de repente, sentiu alguém tocar seu ombro. Ao virar-se, deparou-se com um homem de rosto bonito e olhar caloroso, e, por um instante, seu coração descompassado esqueceu a dor da traição. O homem, percebendo o engano, pediu desculpas por tê-la confundido com outra pessoa e se afastou. Mas aquele breve encontro já havia gravado uma marca no coração de Nabi. Para sua surpresa, ele voltou e se sentou ao seu lado. Quando o homem perguntou se ela estava acompanhada, Nabi, ansiosa para não perder a chance de conhecê-lo melhor, respondeu apressadamente que estava sozinha. Perguntou, com certa timidez, se ele tinha algum compromisso, temendo que fosse embora. Ele sorriu e disse que havia cancelado seus planos, que agora não tinha mais razão para ir a outro lugar. As palavras dele aqueceram o peito de Nabi. A conversa fluiu naturalmente. Depois disso, os dois começaram a brincar de jogar dardos. Nabi então aproveitou a oportunidade para contar ao homem sobre seu recente término, comentando que agora poderia se concentrar tranquilamente em seu plano de ser intercambista. Casualmente, Nabi perguntou se ele gostava de viajar. O homem respondeu que ainda não havia feito uma viagem de verdade, mas que pretendia sair para explorar no final do ano. Percebendo que sua pergunta poderia ter sido um pouco abrupta, Nabi tentou disfarçar, mas ele não se incomodou, apenas respondeu de forma vaga, dizendo que não importava com quem fosse viajar. Diante desse tema um pouco sensível e constrangedor, Nabi optou por não insistir e continuaram jogando dardos. Como era a primeira vez que jogava, Nabi não tinha muita habilidade, o que fez o homem se aproximar para ensiná-la, segurando suas mãos para guiá-la. Ela não resistiu à proximidade. Sob a orientação dele, Nabi finalmente acertou o centro do alvo e, radiante, sorriu de felicidade. Vendo o sorriso dela, o homem se aproximou e, com delicadeza, tocou o canto do olho de Nabi, elogiando-a. Você fica muito diferente quando sorri. O gesto carinhoso e as palavras doces fizeram o coração de Nabi disparar, como se milhares de borboletas tivessem se soltado dentro dela. Depois que o jogo terminou, por ter perdido, o homem desenhou uma pequena borboleta no braço de Nabi e, ao terminar, soprou levemente sobre o desenho, fazendo a respiração dela ficar ainda mais acelerada. Mesmo assim, ele continuou a desenhar com calma, aparentemente sem perceber o quanto aquilo abalava Nabi por dentro. Quando seus olhos se encontraram, ele se inclinou suavemente em sua direção. Instintivamente, Nabi fechou os olhos, cheia de expectativa pelo beijo. Mas, no momento crucial, o homem parou. Isso deixou Nabi embaraçada e tímida, sem saber como reagir.
Depois, ele saiu para fumar, e Nabi ficou ao seu lado em silêncio, apenas o acompanhando. Foi então que uma mulher embriagada apareceu, pedindo um cigarro ao homem, e ainda falou com ele de maneira insinuante. Uma pontada de ciúme invadiu o coração de Nabi. Ela, que nunca fumava, pegou rapidamente o último cigarro e o colocou entre os lábios, como uma forma silenciosa de afirmar seu território. A mulher, vendo a cena, bufou de raiva e foi embora, resmungando. Talvez tenha sido exatamente esse gesto impulsivo de Nabi que também deixou o homem um pouco desestabilizado. Nabi então voltou a se aproximar dele, mas, dessa vez, sem a mesma expectativa de antes. Sentindo-se insegura, arranjou uma desculpa e disse que precisava ir ao banheiro, afastando-se antes que a situação saísse ainda mais do controle. Ao voltar, sem querer, Nabi ouviu o homem conversando ao telefone. Sua voz, cheia de intimidade, não deixava dúvidas. Ele falava de forma sedutora com outra mulher. O coração de Nabi despedaçou-se. Ela havia acreditado que aquela doçura e atenção eram só para ela, mas ele agia assim com todas. Sem fazer escândalo, Nabi simplesmente se afastou, com o peito pesado de mágoa. Nos dias que seguiram, mesmo tentando se distrair, Nabi não conseguia parar de pensar no homem. Contudo, ele parecia ter evaporado, não deu notícias, nem reapareceu. Mas o destino, brincalhão, tratou de unir seus caminhos outra vez. Durante uma reunião de colegas, Nabi e o homem se reencontraram. Talvez por orgulho, Nabi fingiu não reconhecê-lo, e ele também não a desmentiu. Foi assim que se apresentaram oficialmente. O nome dele era Jaeyon, e, para surpresa de Nabi, era aluno da mesma escola de arte, apenas um ano abaixo dela. O reencontro trouxe a Nabi uma alegria inusitada. Por um breve momento, ela achou que Jaeyon poderia ser o amor que sempre sonhou. Mas logo a insegurança voltou. Jaeyon era bonito demais, carismático demais. Mulheres pareciam gravitar ao redor dele naturalmente, como a garçonete que lhe dirigia sorrisos calorosos demais. Sentindo-se pequena e deslocada, Nabi pegou sua bolsa e saiu do bar às pressas, com humor no fundo do poço. Quando estava a caminho da escola, Jaeyon a alcançou. Com um sorriso despreocupado, sugeriu que fossem comprar sorvete juntos. Embora ainda estivesse magoada, Nabi não conseguiu resistir ao charme dele e aceitou. No caminho de volta, Jaeyon perguntou por que Nabi havia saído tão de repente da festa dias atrás. Envergonhada, ela não teve coragem de revelar seu ciúme e simplesmente disse que havia bebido demais. Jaeyon, então, parou e, encarando-a com uma sinceridade desarmante, perguntou: "Você não quer mais me ver? Não gosta de mim?" Antes que Nabi pudesse responder, ele bagunçou carinhosamente o cabelo dela, uma mão na cabeça tão afetuosa que fez seu coração disparar. A resposta foi óbvia. Nabi estava cada vez mais perdida na paixão por Jaeyon. Naquela noite, de volta ao dormitório, Nabi não conseguia pensar em outra coisa além dele. Movida pela curiosidade e pelo desejo, aceitou o convite das amigas para um grupo de bate-papo e, aproveitando a oportunidade, foi bisbilhotar o perfil social de Jaeyon. O que viu quebrou seu coração mais uma vez. Não havia passado muito tempo desde que se despediram, e Jaeyon já estava saindo para encontrar outra mulher. Ela tinha acabado de dar um fim ao relacionamento com o namorado que a traiu, e mal teve tempo de respirar, já caiu nas armadilhas de um novo mar de ilusões. Naquela mesma noite, no bar, encontrou um rapaz envolvente, cheio de gestos carinhosos e olhares sedutores. Sem perceber, Nabi foi se entregando àquela atmosfera de proximidade, ao ponto de acreditar que aquilo poderia ser o amor que tanto esperava. Mas o que ela não sabia é que logo após se despedir dela, Jaeyon já estava com outra mulher. Enquanto ele sorria para outra, Nabi revirava na cama, virando de lado a noite inteira, sem conseguir dormir, com a mente tomada pela imagem dele. No dia seguinte, ela vagou pelo campus, procurando por qualquer sinal de Jaeyon. Durante o almoço com os colegas, um dos calouros comentou casualmente que havia esquecido os fones de ouvido na sala, e, sem pensar duas vezes, Nabi se ofereceu para buscá-los. Afinal, o calouro era da mesma turma de Jaeyon, e ela viu nisso uma chance de revê-lo. E para sua sorte, ela realmente o viu, mas não da forma que esperava. Jaeyon estava cercado por colegas, sorrindo abertamente, e até mostrou a uma das garotas o desenho da borboleta que havia feito no braço de Nabi, como se fosse algo trivial. Vendo aquela cena, Nabi sentiu o peito apertar de raiva e frustração. Ela se afastou sozinha, voltou ao ateliê e, sentada no canto, ficou alimentando aquele sentimento sufocante. Pouco depois, Jaeyon apareceu. E no instante em que ela viu aquele rosto encantador, todo o ressentimento pareceu se dissolver. Os dois saíram para dar uma volta, caminharam juntos, conversaram sobre muitas coisas. Jaeyon, como de costume, mantinha aquele toque físico constante, e Nabi se deixava levar, entregue àquele clima ambíguo. Mas bem no momento em que os dois se beijavam, o celular dele tocou. Era outra garota. E como uma bolha estourada, o encanto se quebrou. Jaeyon se afastou para atender, deixando Nabi com um gosto amargo na boca e o coração em silêncio. Ainda assim, só de ver o número que ele havia deixado para ela, o coração de Nabi se encheu de alegria.
No entanto, no dia seguinte, veio o golpe mais duro. Sua melhor amiga foi direta. Jaeon só brinca com os sentimentos das garotas. Ele nunca se envolve de verdade. Sempre deixa claro que não quer compromisso. Nabi, é claro, se recusava a acreditar. Por mais que a amiga argumentasse, ela continuava achando que aquilo era só uma opinião pessoal. Mas a amiga insistiu. Cada movimento dele é calculado. Todas as garotas com quem ele se envolve sabem disso. Dizem que não vão se deixar levar, mas basta ele demonstrar um pouco de carinho, e pronto, estão caídas. Com firmeza, a amiga completou. Ele nunca quer namorar. Só quer se divertir com quem se apaixona por ele. Então, por favor, Nabi, não se apaixone por ele. Enquanto as duas conversavam, o próprio Jaeon apareceu. E bastou ele demonstrar um pouco de preocupação para com Nabi, que a amiga imediatamente percebeu. Havia algo entre os dois que Nabi não estava contando. Após aquele momento tenso entre Nabi, sua amiga e Jaeon, a amiga, percebendo que não havia mais o que dizer, decidiu sair discretamente, deixando os dois a sós. Mais tarde, à noite, Jaeon levou Nabi novamente a um bar. No início, ela estava um pouco contida, ainda tentando manter o controle de seus sentimentos. Mas com cada olhar sugestivo, cada toque sutil de Jaeon, Nabi foi se rendendo pouco a pouco. O barulho ao redor desapareceu. Ela só conseguia prestar atenção em uma coisa: ele. Sob as luzes vermelhas e dançantes, os dois foram se aproximando, lentamente, até que alguém ao lado esbarrou neles, quebrando o clima e impedindo o tão esperado beijo mais uma vez. Envergonhada, Nabi correu para o banheiro, tentando acalmar o rosto corado e o coração acelerado. Ao saírem do bar, Nabi já estava prestes a se despedir quando, de repente, outra garota apareceu. A chegada dela foi tão inesperada que até Jaeon ficou sem reação por um momento. Mas, como o verdadeiro sedutor que é, ele logo tomou a iniciativa e envolveu Nabi num abraço protetor, como se quisesse mostrar ao mundo que ela era dele. A outra garota, no entanto, não reagiu com raiva, muito pelo contrário. Com um sorriso provocador, ela segurou o braço de Nabi e disse com voz manhosa: "Vamos todos nos divertir juntos?" Foi nesse momento que Nabi viu. No braço da garota, havia uma borboleta desenhada, igual àquela que Jaeon havia feito no seu próprio braço, com tanto carinho. Aquilo foi como um balde de água fria. O encanto acabou ali. Sem hesitar, Nabi recusou o convite e deu meia volta para ir embora. Jaeon tentou detê-la, virou-se para a garota e, com frieza, disse: "Não atrapalha." Diante de sua firmeza, a garota se afastou, contrariada. No caminho de volta, Jaeon tentou se explicar. Ela é só uma amiga da aula de reforço. Mas Nabi não acreditou. Sem rodeios, ela o confrontou sobre a borboleta no braço da outra. Qualquer pessoa se sentiria pressionada, mas Jaeon continuou calmo. Aquela borboleta foi ela quem desenhou, sozinha. Queria ver minha reação. Ela tem uma quedinha por mim. As justificativas dele não convenceram Nabi. Na verdade, aquilo só aumentou sua dúvida. Será que para ele, ela era apenas mais uma? Apenas uma distração? Ao olhar para seu próprio braço, onde a borboleta já começava a desaparecer, Nabi tomou uma decisão. Acabaria com tudo ali. Cortaria pela raiz o que ainda nem tinha florescido. No dia seguinte, enquanto posava novamente como modelo para um colega artista, Nabi se desequilibrou e quase caiu. Jaeon foi o primeiro a correr até ela. "Você tá bem? Não se machucou?" Mas agora, decidida, Nabi se manteve fria. "Estou bem. Vai cuidar da sua vida." Jaeon insistiu. "Só vim ver como você estava." Depois perguntou por que ela não tinha respondido suas mensagens. O olhar dele era sincero, intenso. E mais uma vez, por mais que tentasse resistir, Nabi não conseguiu dizer não. Deixou que ele segurasse sua mão e a levasse para jantar. Naquela noite, já em casa, ela ficou olhando para as mensagens que Jaeon continuava enviando. Ela não respondeu. Mas ele também não desistiu, ligou. No início, Nabi atendeu com impaciência. Mas bastaram algumas palavras doces. E ela, sem perceber, já estava sorrindo. A razão se calou. A emoção venceu. Na manhã seguinte, Nabi dormia profundamente. Até que foi despertada por batidas insistentes à porta. Ainda sonolenta, levantou-se e abriu. E ali, parado bem na sua frente, estava Jaeon. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Na manhã seguinte, Jaeon apareceu na porta do quarto de Nabi. Sem dizer uma palavra, a puxou para um beijo intenso. E, surpreendentemente, Nabi não resistiu. Pelo contrário, ela se entregou, como se aquele momento fosse tudo o que ela esperava. O clima foi esquentando rapidamente.
As mãos se procuraram, os corpos se aproximaram. Mas, justo na hora mais íntima, o toque insistente do celular interrompeu tudo. Desorientada, Nabi olhou em volta e viu o quarto, vazio. Era tudo um sonho. Um sonho real demais. Um sonho que a deixou com o coração acelerado. Ao perceber a hora, ela se deu conta de que havia dormido demais. Era para apresentar um trabalho de manhã, mas agora teria que passar para a tarde. Por coincidência, Jaeon também estava na mesma aula. Ao vê-la chegar, ele se sentou ao lado dela, como se nada tivesse acontecido. Nabi, no entanto, evitava contato visual. Estava com uma espinha no rosto e, para piorar, as cólicas menstruais haviam começado. Ela estava desconfortável, dolorida, por dentro e por fora. Enviou uma mensagem para a melhor amiga, pedindo que trouxesse um absorvente. Mas a amiga estava em um cibercafé, jogando com os colegas, e nem viu a mensagem. A aula parecia não ter fim. No final, Jaeon ainda ficou ali ao lado dela, como se estivesse esperando algo. Vendo o jeito frio com que Nabi tratava, ele saiu com um olhar um tanto frustrado. Veio então a segunda aula. Era a hora do tão adiado relatório. Mas assim que começou a falar, uma cólica forte e súbita a atingiu. Ela cerrou os dentes, lutando contra a dor, querendo terminar logo. Com um esforço tremendo, conseguiu concluir. Saiu rapidamente da sala, tentando esconder o desconforto. Jaeon veio atrás. Percebendo algo estranho em seu comportamento, ele entendeu de imediato o que estava acontecendo. Sem dizer nada, tirou sua jaqueta e gentilmente a colocou nos ombros dela. Nabi hesitou, preocupada em sujar a roupa dele. Mas Jaeon apenas sorriu, despreocupado, com os olhos cheios de ternura. Ele se inclinou e disse, com um tom reconfortante: "Isso é como quando um garoto arma barraca no meio da aula. Você contaria para alguém o que viu?" Essas palavras, tão inesperadas e compreensivas, tocaram Nabi profundamente. Ela respirou fundo e finalmente relaxou. O desejo de se afastar, de se proteger, tudo foi sumindo. Mais uma vez, ela se viu sendo puxada pelo jeito único e gentil de Jaeon. Logo os dois estavam rindo, conversando, como se nada tivesse acontecido. Mas sua melhor amiga, vendo tudo de longe, percebeu o quanto Nabi estava se entregando novamente. Determinada a trazê-la de volta à realidade, a convidou para uma festa que aconteceria na noite seguinte. "Todas as meninas que gostam do Jaeon vão estar lá", disse ela, com um olhar significativo. Essas palavras fizeram Nabi refletir. De volta em casa, ela não resistiu, abriu o perfil de Jaeon nas redes sociais. E levou um susto. Mais de 2.000 perfis femininos seguidos. Seu coração ficou apertado. A confusão só aumentava. Talvez sua amiga tivesse razão. Talvez fosse melhor confirmar logo os sentimentos de Jaeon. E se for para sofrer, que seja de uma vez só. No dia seguinte, a tão esperada festa aconteceu. O ambiente ainda estava morno, até Jaeon chegar. Com sua presença, o local se iluminou. As garotas se animaram e todas vieram cumprimentá-lo, uma a uma. Durante o jantar, Jaeon comentou casualmente: "Essa comida está um pouco apimentada." Imediatamente, uma das meninas ao lado se levantou e trouxe um copo de água para ele. Aquela cena fez o sorriso desaparecer do rosto de Nabi. Nabi sentiu uma pontada no peito. Uma acidez amarga subiu por sua garganta ao ver Jaeon sendo o centro das atenções. Mas o que fez seu sangue ferver de verdade foi quando o amigo gordinho abriu a boca e, com a sutileza de um rinoceronte, soltou: "Nabi, você também achou a comida muito apimentada? Sabia que dizem que as garotas aguentam mais dor do que os garotos? Porque né, elas têm que parir, tem a primeira vez, essas coisas." As palavras dele foram como bombas, e as garotas à mesa se revoltaram de imediato. Mas ele não parava. Continuava falando, justificando, tentando explicar como se estivesse dando uma palestra. Algumas meninas, não aguentando mais, simplesmente saíram para tomar um ar e beber alguma coisa. Mas o gordinho foi atrás. Viu Nabi e Jaeon trocando olhares, e curioso, perguntou direto: "Vocês dois, tão juntos? Tem alguma coisa rolando aí?" Antes que Nabi pudesse responder, Jaeon foi mais rápido. "Não, a gente não tem nada, não." A resposta fria e imediata machucou. Por fora, Nabi forçou um sorriso e confirmou, com um aceno hesitante. Mas por dentro, estava tremendo. Aquilo foi um balde de água gelada. Jaeon estava deixando claro que não queria se comprometer, que queria manter distância. De volta ao grupo, e ainda digerindo o que tinha ouvido, Nabi decidiu seguir o conselho da amiga. Chamou todos para uma segunda rodada de bebida, dessa vez em sua casa. Foi então que começaram o jogo do gira-garrafa, beijo ou gole. E o destino, claro, não perdoou. A garrafa parou, entre Nabi e Jaeon. O ambiente parou por um segundo. Todos olharam. Jaeon sorriu de canto.
Mas Nabi, corada, abaixou os olhos e escolheu beber, substituindo o beijo por um gole. A galera, frustrada com a escolha, saiu para fumar. Nabi ficou para limpar o que restava da bagunça. Foi então que ouviu um barulho vindo do quarto. Com o coração acelerado, abriu a porta devagar. E por um instante, ao ver a silhueta masculina, pensou que fosse Jayon. Mas logo percebeu que era outra pessoa, envolvido em algo íntimo com uma amiga. Assustada, quase se desculpando, Nabi tentou sair. Mas antes disso, os dois pediram com insistência: por favor, não conta pra ninguém. A gente confia em você. Ela prometeu. E logo depois que eles foram embora, ela viu. Lá estava Jayon, aos beijos com outra garota, bem no canto da rua. Desta vez, ela viu com clareza. E ele também percebeu. Rapidamente, afastou a menina, foi até Nabi e tentou explicar. Ela ficou chateada por não ter sido escolhida no jogo, só quis compensar. Mas as palavras de Jayon soavam vazias. Então, ele virou-se para ela, meio brincando, meio sério. E você? Não ficou nem um pouco arrependida por não ter me beijado? Nabi desviou o olhar, fingindo segurança. Claro que não. Que bobagem. Mas a resposta não convencia nem a ela mesma. Jayon se aproximou, ignorando completamente a hesitação dela. Ia beijá-la, mas ela ergueu a mão e o impediu. Jayon parou. Se não quiser, tudo bem. Não vou forçar, disse, respeitoso. Mas Nabi não queria evitá-lo. O que a incomodava era o resquício de batom nos lábios dele, vestígio do beijo com a outra. E foi por isso que, em silêncio, se aproximou. Ergueu a mão. E com o polegar, limpou o batom dos lábios de Jayon. Então, ficou na ponta dos pés, e, tomando a iniciativa pela primeira vez, beijou ele. Um beijo real. Um beijo cheio de dúvidas, mágoas, mas também desejo e coragem. Um beijo que nenhum jogo poderia forçar, mas que o coração dela não podia mais evitar. Ver com os próprios olhos a pessoa que gosta flertando com outra garota. Ela só pôde se esconder no canto, em silêncio, engolindo toda a dor. Mas, o mais surpreendente é que, depois, ela não ficou brava. Pelo contrário, com mãos trêmulas, limpou o batom que ainda restava nos lábios da outra pessoa. E logo em seguida, foi ela quem tomou a iniciativa de beijar. Aquele beijo roubado, suave e cheio de desejo contido, foi o ponto de ruptura. Foi ali que ela se deu conta. Não tinha mais volta. Ela estava completamente entregue. Nos dias que seguiram, ela esperou. Esperou com ansiedade, com esperança. Esperou que Jayon entrasse em contato, dissesse qualquer coisa. Mas o silêncio persistiu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ela pensou em mandar algo. Só uma frase, talvez até um emoji. Mas, e se parecesse desesperada? E se fosse demais? E se ele achar que estou correndo atrás demais? Assim, se viu presa em um dilema doloroso. De dia, fingia que nada tinha acontecido. À noite, os sentimentos a consumiam em silêncio. Até que, certa noite, não aguentou mais. A saudade venceu o orgulho, e ela foi até o local onde Jayon trabalhava, querendo vê-lo, nem que fosse de longe. Mal chegou lá, ouviu algo que gelou seu coração. Jayon estava no telefone com uma garota chamada Seowa, marcando de se encontrar com ela. Movida por um impulso quase infantil, decidiu seguir Jayon discretamente. Observou, à distância, enquanto ele e Seowa conversavam com intimidade, como se fossem velhos conhecidos. Haviam sorrisos, toques sutis, cumplicidade. Nabi sentiu o peito apertar. Será que o coração dele já pertence a outra pessoa? Perdida nesses pensamentos, ela já nem tinha mais fome. Andou sem rumo até uma loja de conveniência, pegou um pão qualquer, só para enganar o estômago. Ao ir pagar, teve uma surpresa. O calouro que sempre demonstrara admiração por ela estava no caixa, trabalhando meio período. Os olhos do calouro brilharam ao vê-la. Nabi, que sorte te encontrar aqui. Animado, o garoto lhe ofereceu um leite gelado, por conta da casa, e aproveitou para pedir o número de Nabi. Mais tarde, já em casa, Nabi recebeu uma mensagem dele, um convite para visitar o mercado de pulgas juntos. No início, Nabi não sentia nada de especial por ele. Mas a insistência gentil, os gestos carinhosos, a maneira como ele demonstrava afeto sem medo, fez com que, por um breve instante, ela se sentisse desejada, importante. E então, quase sem pensar, aceitou o convite. No dia seguinte, o calouro apareceu novamente. Desta vez com uma salada de frutas frescas e com o mesmo sorriso entusiasmado no rosto perguntou: Nabi, você quer ir ao cinema comigo hoje à tarde? Mas, antes que conseguisse responder, Jayon apareceu de repente. Depois de dias sem dar notícias, ele estava ali, bem na frente dela, encarando tudo. Assim que ouviu o calouro se dirigir a Nabi sem usar linguagem formal, o rosto de Jayon escureceu imediatamente.
Com um olhar afiado, Jayon se aproximou e colocou a mão no ombro de Nabi. A intenção era clara, marcar território. E, com um tom ácido, disparou. Você sempre fala com suas veteranas desse jeito? O calouro hesitou, surpreso com o tom de Jayon. Para piorar, ele continuou, agora, falando sem pudor. Aliás, você sabia que ela já foi beijada por mim? Nabi empalideceu na hora. Sem pensar, agarrou o braço de Jayon e o puxou até o terraço, onde finalmente confrontou o que vinha guardando no peito há dias. Por que você fez aquilo? Por que você disse aquilo na frente dele? Por que está jogando tudo na minha cara como se nada tivesse acontecido? Como se aquilo fosse qualquer coisa. As palavras saíram em tom de acusação. Ela estava ferida, exausta, confusa. Você me beijou, Jayon, e depois simplesmente sumiu. Nem uma mensagem, nem uma ligação. Como você acha que eu me senti? Jayon, por sua vez, não recuou. Ele rebateu. E você? Você também não me procurou. Por acaso só eu tenho que correr atrás? Só eu que devo me importar. Nabi mordeu o lábio, sentindo os olhos arderem de raiva. Então foi só um jogo para você? Me beijar na frente dos outros, depois desaparecer como se nada tivesse acontecido? Jayon, eu não sou um passatempo. A discussão terminou ali, em silêncio. O que eles não sabiam é que, do lado de fora, o calouro havia escutado tudo. Mas, surpreendentemente, ele não se intimidou nem um pouco. Na verdade, quando viu Nabi sair do terraço sozinha e cabisbaixa, foi até ela com um sorriso determinado. O convite ainda está de pé. Se quiser esquecer tudo isso por algumas horas, o cinema ainda está de portas abertas. E, sem esperar uma resposta, estendeu a mão. Depois do cinema, os dois ainda saíram para jantar. Durante todo o encontro, o calouro se mostrou extremamente atencioso. Cada gesto, cada palavra dele fazia Nabi se sentir acolhida, quase esquecendo, ainda que por um instante, todas as mágoas causadas por Jayon. Mais tarde, foram juntos a uma sala de escape. Riram, se assustaram, trabalharam em equipe e tiraram inúmeras fotos. E mesmo que tudo aquilo fossem atividades comuns que muitos casais fariam, para Nabi, tudo parecia especial. Uma alegria leve, inédita, nascia dentro dela. No caminho de volta, o calouro subitamente a envolveu num abraço apertado. Com voz baixa, ele disse: não vale a pena se entristecer por alguém como Jayon. Ele só sabe ferir as pessoas. Você merece algo melhor, Nabi. Alguém que realmente cuide de você. As palavras dele tocaram fundo. Os olhos de Nabi se encheram de lágrimas, e um calor estranho, acolhedor, espalhou-se por seu peito. Foi então que o calouro fechou os olhos devagar e se inclinou para beijá-la. Seu movimento era tímido, quase desajeitado, o que, sem explicação, fez Nabi soltar uma risada involuntária. Ah, desculpa, achei que fosse espirrar. Ela tentou contornar a situação, sem graça. Mas o calouro ficou visivelmente constrangido. Seu sorriso desapareceu, e sem dizer mais nada, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Nabi voltou para casa com a mente em completo caos. Sem perceber, começou a comparar Jayon com o calouro. Um era intenso e imprevisível, o outro gentil e presente. Mas nenhum deles parecia capaz de fazê-la se sentir realmente segura. Naquele impulso de tentar se livrar de todo o peso emocional, Nabi tomou uma decisão radical. Apagou todos os contatos de Jayon, bloqueou redes sociais, e prometeu a si mesma que recomeçaria do zero. No dia seguinte, conforme o combinado, foi encontrar o calouro no mercado de pulgas. Mas eles mal haviam começado a conversar, quando uma garota apareceu de repente e se agarrou ao braço do calouro, com intimidade evidente. Nabi congelou. Um desconforto instantâneo percorreu seu corpo. Ficou ali, parada, sem saber como reagir. Ela ouviu, atonita, enquanto o calouro apresentava ela como uma veterana do mesmo departamento. Foi nesse instante que Nabi percebeu, ele estava brincando com duas ao mesmo tempo. Depois que a garota foi embora, o calouro ainda tentou se explicar. Mas para Nabi, nada daquilo mais importava. Ela apenas sorriu de canto, engoliu o nó na garganta e se despediu, com toda a dignidade que ainda lhe restava. O que ela não sabia era que, de longe, Jayon tinha visto tudo. Talvez por causa da decepção, ou talvez por estar realmente doente, Nabi passou o resto do dia se sentindo péssima. Deitada na cama, com o corpo mole e a cabeça pesada, mal teve forças para pensar. Foi então que o celular tocou. Era Jayon. Ele queria vê-la, disse que precisava conversar. Mas mal tinha começado a falar, o celular de Nabi desligou, a bateria tinha acabado. Ela suspirou fundo. Nem teve ânimo para procurar o carregador. Simplesmente deixou o celular de lado, pegou a bolsa e saiu para comprar remédio. Ao voltar para casa, porém, se deparou com uma cena que a deixou em choque. Uma ambulância e uma viatura policial paradas em frente ao prédio.
Correu para o andar de seu apartamento e viu a polícia tentando arrombar a porta. Foi então que tudo fez sentido. Sua súbita ausência e o celular desligado haviam feito Jayon entrar em desespero, achando que algo grave tinha acontecido. Foi ele quem chamou a polícia. Depois de muito explicar, os policiais foram embora. Jayon, aliviado ao vê-la bem, passou a enchê-la de perguntas preocupadas. Você está com febre? Tomou algo? Está se sentindo melhor? Mas Nabi estava fria. Limitou-se a responder com monossílabos e logo fechou a porta. Pouco depois de deitar, ouviu batidas na porta novamente. Ao abrir, lá estava Jayon outra vez, com remédio e um potinho de mingau quente nas mãos. Você disse que estava doente. Eu trouxe isso, explicou ele com um sorriso tímido, como quem tentava esconder a ansiedade. Nabi revirou os olhos. Mas você não disse que estava com fome? Jayon assentiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela suspirou. Aquele muro que vinha construindo para se proteger estava começando a rachar. Tá bom, entra. Só um miojo. E vai embora depois. Sentaram-se à mesa. Comeram em silêncio. Depois, ao ver Nabi bocejando, Jayon se aproximou, a pegou no colo com cuidado e a deitou na cama, cobrindo-a com o edredom. Sentou-se ao lado e, com voz baixa, começou a ler uma história, como se ela fosse uma criança assustada precisando de carinho. No dia seguinte, ao acordar, Nabi se deparou com Jayon dormindo, com o rosto encostado na beira da cama. Seu coração se aqueceu. Involuntariamente, ela esticou a mão e acariciou o cabelo dele com delicadeza. O muro desabou por completo. Jayon acordou, viu que ela estava melhor e se preparou para ir à faculdade. Mas antes que saísse, Nabi fez um pedido especial. Ela falou baixo, quase num sussurro. Jayon entendeu de imediato. Seus lábios se curvaram num sorriso leve. Se aproximou dela devagar, tirou o elástico do pulso de Nabi, com cuidado, prendeu os cabelos dela num coque simples e bonito. Enquanto ele fazia isso, Nabi o observava. E de repente, como se todo o sentimento que ela guardava transbordasse ao mesmo tempo, puxou Jayon pela camisa e o beijou, com intensidade, com saudade, com uma sinceridade que ela já não conseguia mais esconder. Nabi sabia, no fundo do coração, que Jayon era um conquistador nato, alguém que deixava rastros por onde passava. Mas por mais que ela repetisse isso para si mesma, ainda assim não conseguia escapar do fascínio que ele exercia sobre ela. Logo depois de mais um momento íntimo entre os dois, Jayon vestiu as calças casualmente. Como se nada tivesse acontecido, tentou retomar a conversa como se fossem um casal de verdade. Só que ele não demonstrava nenhum interesse real em fazer parte da vida dela. Aquele constrangimento silencioso se instalou. Sem saber o que dizer, Nabi apenas murmurou que queria dormir mais um pouco. Mas Jayon insistiu, olhando diretamente para ela. A gente pode continuar se encontrando, de vez em quando. Foi como um balde de água fria. Naquele instante, Nabi entendeu tudo. Ele nunca quis um relacionamento. Para ele, aquilo não passava de um caso casual, encontros ocasionais, sem vínculo, sem afeto real. Diante da pergunta, Nabi não deu uma resposta clara. Disse apenas que ainda não sabia, uma fuga, uma tentativa de adiar a dor. Mas o que era mais estranho, depois daquele dia, os encontros entre os dois se tornaram cada vez mais frequentes. Aos olhos de quem os via de fora, pareciam um casal apaixonado. Sempre juntos, sempre sorrindo. Mas para Nabi, aquilo era uma ilusão confortável, e cada vez mais difícil de abandonar. Certo dia, era o aniversário de Nabi. Ela planejava passá-lo com Jayon, talvez até imaginando que fosse um momento especial entre eles. Mas ao procurá-lo, acabou ouvindo, por acaso, ele marcando um encontro com outra garota. Desiludida, Nabi voltou para casa sozinha, com o coração pesado. Talvez o destino quisesse aliviar um pouco sua tristeza, porque no ônibus a caminho de casa, ela reencontrou Duyo, seu amigo de infância, alguém que não via há mais de 10 anos. O reencontro foi cheio de emoção. Duyo a recebeu com um sorriso largo e olhos brilhando de saudade. Contou entusiasmado que agora era chefe de cozinha numa pequena loja de lamen, e que adorava seu trabalho. Os dois conversaram animadamente, até que o aviso de parada interrompeu o momento. Nabi teve que descer. Antes de se despedirem, Duyo fez questão de pedir o contato dela, os olhos cheios de sinceridade, como se dissesse, não quero te perder de novo. Depois que desceu do ônibus, uma forte chuva começou a cair, impedindo Nabi de continuar andando. Ela estava prestes a se molhar por completo quando, de repente, uma sombrinha apareceu sobre sua cabeça. Virando-se, viu Duyo. Ele havia corrido atrás dela, só para se certificar de que ela não voltaria para casa sozinha debaixo de chuva. Durante todo o caminho, Duyo inclinava o guarda-chuva em direção a Nabi, protegendo-a ao máximo, mesmo que isso significasse ele próprio ficar encharcado. Nabi olhou para os ombros dele, completamente molhados. Seu coração se apertou. Com voz suave, perguntou: "Você está todo molhado. Por que não segurou a sombrinha para os dois?" Duyo apenas sorriu e respondeu: "Porque você não podia se molhar." Poder ver Nabi novamente deixou Duyo radiante.
Ao se despedirem, ele insistiu em deixar o guarda-chuva com ela e, sem pensar duas vezes, correu na chuva de volta para o trabalho, totalmente encharcado. Nabi ficou parada ali, olhando para as costas dele desaparecendo sob a tempestade, com o coração apertado de emoção. No dia do seu aniversário, Nabi voltou para casa esperando pelo menos algum acolhimento. Mas ao entrar, viu a própria mãe sair do quarto vestida de forma desleixada, claramente surpresa com a chegada repentina da filha. Nabi logo percebeu que estava atrapalhando os planos da mãe com algum novo namorado. Sentiu que naquela casa não havia mais espaço para ela. E assim, em silêncio, decidiu sair de novo. Enquanto caminhava, vendo casais de mãos dadas, trocando carinhos na rua, Nabi foi invadida por um sentimento de vazio e inveja silenciosa. Ela já tinha vivido algo assim. Já teve amigos ao seu redor, já comemorou aniversários com alegria. Mas agora, estava sozinha, em silêncio, com o coração machucado. Na estação de metrô, à espera do trem, achou ter visto Jaeon entre a multidão. Olhou de novo, nada. Devo estar imaginando coisas, pensou. Mas quando já estava prestes a embarcar, uma mão segurou seu braço por trás. Virou-se assustada, e era ele. Era mesmo Jaeon. Sem dar muitas explicações, ele a levou para passear. Riram juntos, conversaram como nos velhos tempos. Jaeon até lhe deu um presente de aniversário, um gesto simples, mas que tocou fundo o coração de Nabi. Mais tarde, ele a surpreendeu ainda mais. Cozinhou pessoalmente uma sopa de algas, tradicional para aniversários na Coreia. Era uma versão simples, sem carne. Mas em pouco tempo, os dois já estavam em um novo momento íntimo entre eles. Depois da paixão, os dois ficaram abraçados no sofá, trocando olhares tranquilos, como se estivessem finalmente em paz. Mas a paz durou pouco. O celular de Jaeon tocou. Ele olhou a tela e seu semblante mudou. Era sua ex, Seoa. Sem dizer nada, levantou-se de repente e atendeu a ligação. Depois, apressadamente, disse que precisava ir e saiu, deixando Nabi sozinha. Ela ficou ali, olhando para a sopa de algas que nem chegou a ser servida. Mais uma vez, passaria o aniversário sozinha. Sem saber o que fazer, saiu e foi até uma loja de conveniência, mas nada do que via parecia apetitoso. Foi quando lembrou que Do-yeon trabalhava em uma loja de lamen ali perto. Nabi decidiu procurá-lo. Chegando lá, só queria pedir um simples prato de macarrão. Mas Do-yeon apareceu com uma bandeja diferente. Sopa de algas, e ao lado, um pequeno pedaço de bolo. Ué, não era para ser lamen? Perguntou surpresa. Fica pra próxima. Hoje é o seu aniversário. Respondeu ele, com um sorriso gentil. Ele lembrou. Mesmo depois de tantos anos. O coração de Nabi ficou apertado de emoção. Ela sorriu, surpresa e tocada por aquele gesto simples e sincero. Pela primeira vez naquele dia, sentiu-se realmente lembrada. Importante. Querida. Ao lado de Do-yeon, Nabi finalmente viveu um momento de paz. Um aniversário que começou triste, mas que acabou aquecido pelo carinho silencioso de alguém que nunca esqueceu. No entanto, mal havia chegado à porta de casa, Nabi se deparou com seu ex-namorado. Ele veio porque ouviu rumores sobre Jaeon, dizendo que ele era um típico mulherengo, alguém que flertava com todas. E só de imaginar Nabi envolvida com esse tipo de homem, ele se sentiu incomodado e decidiu aparecer para alertá-la. No começo, Nabi não deu muita importância ao que ouviu. Achou que era só mais um surto de ciúmes do ex, algo passageiro. Mas no dia seguinte, enquanto estava em uma sala da faculdade, ouviu dois colegas cochichando nas suas costas. Ela parece tão quietinha, mas no fundo é bem liberal, né? Pois é, vive grudada naquele Jaeon. Sabe como ele é. Como se só por estar próxima de Jaeon, Nabi já carregasse o mesmo rótulo que ele. Essas palavras caíram como facadas. Ela sempre se importou com sua reputação, com a maneira como era vista, e agora era julgada por algo que nem sabia se era real. Mais tarde, com o coração pesado, foi até Jaeon e contou sobre a visita do ex, esperando alguma resposta, talvez um gesto de conforto. Mas tudo que recebeu foi um sorriso vago e uma pergunta seca. Você veio até aqui só por causa disso? Nabi ficou sem palavras. A indiferença dele doeu mais do que os boatos. Então, num impulso, ela soltou a pergunta que estava presa em sua garganta. Você está me escondendo alguma coisa? Jaeon hesitou por um momento. E depois respondeu. Não. Mas ele não sabia que essa mentira mal contada estava prestes a ser desmascarada. Nesse exato momento, um carro parou ao lado deles. Um homem desceu com o rosto carregado de fúria. Olhou fixamente para Jaeon, confirmou sua identidade, sem dizer uma palavra, acertou um soco direto em seu rosto. Nabi deu um grito, assustada, e correu até eles para tentar separar. Chega! O que você tá fazendo? Mas o homem estava inconformado. Esse canalha. Ele estava se envolvendo com a minha irmã enquanto saía com você. Você acha que ele é fiel a alguém? Nabi ficou paralisada. Sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo que ela temia, tudo que tentava ignorar, estava ali, gritado em voz alta, na frente de todos. Ele tinha acabado de negar qualquer envolvimento com outra mulher, e, logo depois, foi confrontado justamente pelo irmão da mulher com quem estava tendo um caso. Assim que o homem confirmou a identidade de Jaeon, partiu para cima dele com um soco direto e cheio de raiva.
Nabi, apavorada, tentou intervir. Para com isso. Já chega. Mas o homem, tomado pela fúria, não quis saber de conversa. Num movimento brusco, empurrou Nabi com força, jogando-a ao chão. Ao ver Nabi ferida, Jayon finalmente perdeu o controle. Os olhos vermelhos de raiva, partiu para cima do agressor, e os dois começaram uma briga violenta no meio da rua. A confusão atraiu a atenção de 2 colegas de faculdade, que correram para separar os dois. Com muito esforço e gritos de chega, conseguiram conter os dois e levaram todos até a delegacia para prestar esclarecimentos. Foi só lá que Nabi descobriu a verdade completa. Jayon estava realmente se envolvendo com outra mulher, a irmã daquele homem. Mas o pior de tudo, ela já era casada. O irmão, revoltado com a situação e com a vergonha causada à família, havia perdido o controle ao encontrar Jayon e partiu para a violência. Antes de ir embora, o homem ainda se virou para Nabi e disse com um olhar sério: "Abre os olhos. Ele não é quem você pensa." Aquela frase ecoou no coração de Nabi como uma sentença. Foi ali que ela tomou sua decisão. Decidiu, no fundo do coração, que precisava romper de vez com Jayon. Ele havia mentido, ferido sua confiança, e ainda colocado em situações humilhantes. Mas o que ela não esperava era que Jayon ainda não tinha desistido. Alguns dias depois, ele apareceu tentando agir como se nada tivesse acontecido, dizendo: "A gente ainda pode ser amigo, né?" Nabi, indignada, perguntou em tom firme: "Por que você mentiu para mim?" Ela esperava pelo menos um pedido de desculpas. Um arrependimento. Mas tudo o que ele disse foi, com desdém: "Isso importa?" Aquela resposta foi como um estalo no peito. Nabi sentiu o coração apertar de dor. "O que você quer de mim, Jayon? Que eu continue fingindo que não vejo nada? Que ignore tudo que você faz pelas costas? Que esteja sempre à sua disposição, esperando que você se lembre de mim quando for conveniente? Você sempre faz isso, sempre se distancia, sempre mantém uma barreira. O que foi? Tem medo que eu me apegue a você de verdade?" Jayon, alheio à gravidade daquilo tudo, respondeu sem o menor peso: "Ué, mas você também não parecia incomodada com a forma como a gente estava se relacionando." Diante daquilo, Nabi não quis mais jogar o jogo dele. Não tinha mais espaço para meias palavras. Ela respirou fundo e, com firmeza, ela revelou seus verdadeiros pensamentos. Até o fim da explicação, Nabi nunca chegou a dizer a frase "eu gosto de você." Talvez ela achasse que, neste ponto, já não havia mais necessidade de dizer isso. Afinal, as atitudes de Jayon já haviam desapontado completamente. Ou talvez ela simplesmente não tivesse coragem de falar, com medo de que a resposta continuasse sendo a indiferença e o descaso de Jayon. No fim, Nabi tomou coragem e propôs a Jayon que encerrassem de vez aquele relacionamento ambíguo entre os dois. Jayon ouviu, mas não tentou dissuadi-la. Apenas escolheu, em silêncio, deixar tudo para trás. A partir daquele dia, os dois não voltaram mais a se comunicar. Mesmo que se cruzassem por acaso na escola, ambos agiam como se fossem completos estranhos, passando um pelo outro sem dizer uma única palavra. Até que, naquele dia, durante uma exposição de arte, Nabi precisava apresentar seu trabalho, mas ainda faltava um assistente para ajudá-la. E foi nesse momento que Jayon, sentado na plateia, levantou a mão e se ofereceu espontaneamente para ajudar. Esse gesto imediatamente chamou a atenção dos colegas. Mas mais chocada ainda ficou Nabi, que jamais imaginava que Jayon tomaria a iniciativa de se aproximar. Depois que a exposição terminou, Jayon, muito solícito, ainda ofereceu várias sugestões de melhoria para a obra de Nabi. Era preciso admitir, as sugestões eram realmente boas. No entanto, elas envolviam alguns trabalhos de soldagem que Nabi nunca tinha feito antes. Diante disso, Jayon convidou Nabi para ir até seu estúdio, com a intenção de ensiná-la pessoalmente como fazer. Antes de começar o trabalho, Jayon pediu desculpas sinceras pelo incidente envolvendo a delegacia e afirmou, com palavras sentidas, que estava tentando mudar. Dessa vez, porém, Nabi estava muito mais racional. Ela não se deixou levar facilmente pelas palavras doces de Jayon. Depois disso, Jayon começou pacientemente a ensinar Nabi como fazer soldagem. E, para surpresa dos dois, quando deixaram de lado os sentimentos e focaram apenas no trabalho, acabaram colaborando com uma sintonia impressionante. Tudo progredia de maneira fluida e eficiente. E assim, seguiram trabalhando juntos. Já era tarde quando os dois terminaram o trabalho. Nabi tinha acabado de sair do estúdio quando Jayon recebeu uma ligação de Seoya. Acontece que Seoya tinha acabado de ver os dois juntos, e ao saber que o encontro dela com Jayon naquele dia havia sido adiado por causa da presença de Nabi, imediatamente ficou cheia de raiva. No dia seguinte, ela foi até a escola procurar Nabi. Aproveitando o momento em que Nabi passava por perto, Seoya deixou cair de propósito o isqueiro que Jayon havia lhe dado de presente. Nabi, gentil como sempre, ao notar, prontamente se abaixou para pegá-lo. Mas assim que viu aquele isqueiro familiar, ela imediatamente pensou em Jayon. Antes mesmo que Nabi pudesse perguntar qualquer coisa, Seoya foi mais rápida e logo começou a confirmar a identidade dela. O objetivo de Seoya era claro, usar essa situação para declarar seu território a Nabi. Em seguida, ela mencionou casualmente que havia ido procurar Jayon. Enquanto ela ainda falava, o telefone de Jayon tocou. Era ele ligando. Nabi, vendo aquela cena, ficou extremamente constrangida e só pôde sair apressadamente.
No entanto, quanto mais pensava naquilo, mais irritada ficava. Mal tinha andado alguns passos, Nabi voltou decidida e perguntou diretamente a Seoya qual era, afinal, o relacionamento entre ela e Jaeon. Seoya, sem rodeios, respondeu que ela e Jaeon tinham sido namorados no passado, e que até hoje ainda se encontravam com frequência. Depois, devolveu a pergunta, e você? Você e o Jaeon não são apenas amigos? Nabi queria muito, do fundo do coração, dizer bem alto que não eram apenas amigos. Mas, ao lembrar da situação complicada e estagnada entre ela e Jaeon, não teve escolha senão responder, contrariada, somos só amigos. Ao ouvir a explicação de Nabi, o rosto de Seoya logo se iluminou com um sorriso vitorioso. Seu olhar parecia dizer, ganhei. No entanto, o que Seoya jamais imaginou foi que Nabi, de repente, lhe dissesse uma frase que atingiu direto no coração. Obrigada por me mostrar quem ele realmente é. Embora Nabi e Jaeon já tivessem tido intimidade física, como ainda não haviam definido claramente o relacionamento, Nabi só pôde admitir que ela e Jaeon eram apenas amigos. No entanto, as palavras de Seoya foram extremamente desagradáveis de ouvir. Irritada, Nabi respondeu à altura, revidando sem hesitar. Essas palavras fizeram o rosto de Seoya imediatamente ficar lívido, e naquele instante ela compreendeu que Nabi provavelmente já havia tomado o lugar que antes fora seu no coração de Jaeon. A partir daquele dia, Nabi parecia ter evaporado da terra. Não era mais vista na escola, e nem mesmo os colegas mais próximos sabiam do seu paradeiro. Nabi não respondia nenhuma mensagem, nem mesmo aos inúmeros recados enviados pelos amigos. Naturalmente, quem mais se preocupava era Jaeon. Não importava quantas mensagens ela enviasse ou quantas vezes ligasse, Nabi simplesmente não respondia. Isso só aumentava sua ansiedade. Jaeon não conseguia entender por que Nabi havia sumido de repente, e essa dúvida atormentava constantemente. Enquanto isso, Nabi havia voltado para a casa da tia. Coincidentemente, Do-yeol também estava de volta. Ele tinha planos de abrir uma pousada naquela região. Ao saber do retorno de Nabi, Do-yeol foi procurá-la imediatamente. Os dois foram acampar à beira-mar. Esse estilo de vida tranquilo e relaxante fez com que Nabi se sentisse muito mais à vontade. À noite, durante a conversa, Do-yeol perguntou se ela estava namorando alguém atualmente. Depois de hesitar por alguns segundos, Nabi respondeu que não, pois o tipo de relação que ela tinha com Jaeon era algo que ela simplesmente não conseguia explicar. Naturalmente, essa resposta deixou Do-yeol bastante feliz, já que ele gostava de Nabi há muito tempo. O motivo pelo qual nunca a havia cortejado era porque, naquela época, Nabi havia dito que já tinha namorado. Ao ouvir aquilo, Nabi finalmente percebeu que seu amigo de infância gostava dela. Depois disso, Do-yeol também tomou coragem e confessou. Nabi havia sido seu primeiro amor. Ele contou que, na época, antes de Nabi ir para Seul, ele já planejava se declarar. Mas, quando ela disse que já tinha namorado, ele desistiu. Depois de ouvir a explicação de Do-yeol, Nabi revelou a verdade. Naquela época, ela só havia dito aquilo por medo de ser alvo de piadas. Embora Nabi não tenha dado uma resposta direta, a explicação já foi suficiente para deixar Do-yeol feliz. Pelo menos, o relacionamento entre eles começaria a mudar. Mais tarde, os dois beberam bastante e estavam sentados dentro do carro. Do-yeol contou a Nabi sobre o dia em que encontrou uma mulher que se parecia muito com ela enquanto estava numa operação de emboscada. Recentemente, também a viu novamente em um ônibus. Tudo isso deixou extremamente animado. Ele queria compartilhar essa alegria com Nabi, mas quando se virou para ela, percebeu que ela já havia adormecido profundamente. Com delicadeza, Do-yeol ajudou Nabi a deitar-se e cobriu-a com uma manta. Ele então ficou do lado de fora do carro, vigiando-a durante toda a noite. Em outro lugar, Seoya procurou Jaeon mais uma vez. Ela devolveu o isqueiro com desenho de borboleta que ele havia lhe dado. Naturalmente, esse gesto também simbolizava que ela estava encerrando, por conta própria, aquele relacionamento confuso entre eles. Logo em seguida, ela contou a Jaeon o que havia acontecido no dia em que encontrou Nabi. Eu menti para sua amiga, Nabi. Você me perguntou se estávamos juntos, e eu disse que sim. Eu disse. Jaeon não a repreendeu, mas caiu num estado de confusão emocional inexplicável. Depois, ele se encontrou com sua mãe. Ao ouvir que ela estava de partida para Paris, Jaeon imediatamente se lembrou do sonho de Nabi, ir para Paris. Como alguém experiente, a mãe logo percebeu que o coração de seu filho já pertencia a alguém, embora ele negasse. Diante disso, a mãe decidiu compartilhar com ele sua própria história de amor. Disse que o maior arrependimento da vida dela foi não ter reconhecido seus próprios sentimentos. Mais precisamente, fingir que não os percebia. Essas palavras da mãe, somadas a tudo que Nabi havia dito antes, despertaram algo no coração de Jaeon. Subitamente, ele teve um momento de clareza. Naquele dia, Jaeon tinha combinado de ir a uma pousada com alguns colegas. No caminho, passando por uma feira, ele avistou a figura de Nabi. Mais importante ainda, viu que havia um homem desconhecido ao lado dela. Ele começou a segui-los, e quando finalmente os alcançou, os dois, Jaeon e Nabi, ficaram frente a frente. Nenhuma palavra foi dita. Apenas se entreolharam profundamente. Ao ver aquele olhar cheio de significado entre os dois, Do entendeu tudo na hora. Mas, desta vez, ele não recuou. Em vez disso, deu um passo à frente e se colocou ao lado de Nabi, como que para protegê-la.
E assim, os dois rivais se encontraram oficialmente, frente a frente. 10 anos atrás, só porque sua paixão disse casualmente que já tinha namorado, Do-yeon desistiu de confessar. Agora, ao descobrir que Nabi na verdade está solteira, aquele coração que há tempos havia desistido voltou a se acender. Mas o que Do-yeon jamais esperava era que, no mesmo dia em que decidiu se declarar, o quase namorado da garota apareceria. Através do olhar intenso trocado entre Nabi e Jaehyun, Do-yeon sentiu a comunicação silenciosa entre eles. Porém, diferente de 10 anos atrás, desta vez ele não recuou. Com coragem, ele deu um passo à frente e se posicionou ao lado de Nabi, protegendo-a. O clima entre os dois rivais era tão tenso que parecia que até o ar tinha cheiro de pólvora. Felizmente, os colegas apareceram a tempo e quebraram aquele ambiente carregado. Do-yeon, simpático, cumprimentava todos calorosamente, mas Jaehyun não tirava os olhos de Nabi nem por um segundo. Depois de organizarem as bagagens, o grupo sugeriu ir ao parque de diversões. No entanto, Nabi demorava para sair, então os colegas decidiram ir na frente, deixando Jaehyun para esperá-la. Ele achava que teria uma chance de ficar sozinho com Nabi, mas Do-yeon também entrou no carro. Assim, os três dividiram um trajeto silencioso e constrangedor até o parque. No parque, todos se divertiam nas atrações. Do-yeon seguia Nabi de perto, registrando seus momentos felizes com fotos. Enquanto isso, Jaehyun apenas observava de longe, e o ciúme em seu peito crescia a cada segundo. Chegou a hora da roda gigante. Do-yeon queria subir com Nabi, mas foi puxado pelos colegas para tirar fotos. Com isso, quase que por acaso, Jaehyun acabou entrando na cabine junto com Nabi. Ao perceber que finalmente teria um momento a sós com ela, Jaehyun usou seu velho truque. Disse que havia algo preso no cabelo dela. Mas dessa vez, Nabi estava firme por dentro e manteve o rosto sereno. Na volta, enquanto todos faziam churrasco, a irmã de Do-yeon, Do-yeon, viu Jaehyun e logo se aproximou, puxando conversa. Durante o churrasco, Do-yeon ficou grudada em Jaehyun. Os dois riam e conversavam animadamente, o que deixou Nabi bastante incomodada. Uma amiga percebeu a inquietação de Nabi e perguntou por que ela estava evitando Jaehyun. Triste, Nabi respondeu que ele já tinha namorada, então não fazia sentido tentar reaproximá-los. Logo, todos começaram a notar a boa relação entre Nabi e Do-yeon. Isso atiçou o lado curioso dos colegas, e um deles perguntou como os dois se conheceram. Diante da curiosidade geral, Do-yeon não escondeu mais nada e contou abertamente que ele e Nabi se conheciam desde muito pequenos. Imediatamente, uma das colegas comentou animadamente sobre o clichê dos amigos de infância que viram casal. Nabi, vendo a situação tomar esse rumo, apressou-se em explicar. Do-yeon, percebendo o nervosismo de Nabi, sabia que ela estava preocupada com a reação de Jaehyun. Para aliviar a situação, ele desviou o foco para si mesmo e afirmou: Nabi foi meu primeiro amor. Essa declaração arrancou gritos e aplausos do grupo, todos gritando: fiquem juntos! Fiquem juntos! O que deixou Nabi visivelmente desconfortável, principalmente ao ver Jaehyun de cabeça baixa e em silêncio, o que a irritou ainda mais. Depois do jantar, o grupo começou a jogar. Todos estavam animados, menos Jaehyun, que permaneceu quieto. Foi então que Do-yeon perguntou diretamente para Jaehyun: se você tivesse que dizer o nome de uma pessoa especial, quem seria? Sem hesitar, Jaehyun respondeu: Nabi. A resposta surpreendeu a todos, que imediatamente assumiram aquela clássica expressão de quem está prestes a assistir um drama ao vivo. Do-yeon, por sua vez, levantou discretamente sua taça. Logo em seguida, Gwangna perguntou: Jaehyun, já apareceu alguém capaz de abalar seu coração? Jaehyun, sempre tão indiferente a todos, respondeu com sinceridade: sim, já apareceu. O grupo ficou boquiaberto com a revelação. Gwangna então emendou outra pergunta: e essa pessoa está aqui hoje? Ele queria aproveitar o jogo para descobrir o que sentia por Nabi, mas antes mesmo de Jaehyun responder, Do-yeon, de propósito, deixou seu copo cair no chão, quebrando-o, e ainda cortou a própria mão no processo. Essa súbita situação criada pelo copo quebrado interrompeu imediatamente o jogo. Mais tarde, enquanto Do-yeon tinha o ferimento da mão tratado, ela aproveitou para perguntar a Nabi qual era a relação entre ela e Jaehyun. Nabi respondeu que não havia nada entre eles. Disse que os colegas apenas achavam engraçado brincar com os dois, por isso ficavam provocando. Mas Do-yeon não acreditou. Ela via nos olhos de Jaehyun que ele sentia algo diferente por Nabi. Principalmente depois da pergunta que fizera durante o jogo: se você pudesse beijar alguém essa noite, quem seria? E Jaehyun respondeu, sem pensar duas vezes: Nabi. Naquele momento, Do-yeon já havia entendido tudo. Enquanto isso, em outro lugar, Do-yeon havia preparado tudo para se declarar a Nabi no caminho de volta para casa. Mas, depois de esperar muito tempo, ela nunca apareceu. Foi apenas ao conversar com sua irmã que descobriu que Nabi não foi ao litoral com os outros. Ela terminou seus afazeres e foi direto para casa. O que ninguém esperava era que Jaehyun também não foi ao litoral. Ele foi atrás de Nabi. Assim que a encontrou, segurou sua mão com firmeza. Percebeu o pequeno corte no braço dela e, com cuidado, começou a cuidar do ferimento, repreendendo-a com carinho. Você só sabe se preocupar com os outros, mas nunca com você mesma. A delicadeza nos gestos de Jaehyun, a preocupação genuína, tudo isso abalou profundamente as defesas que Nabi tentava manter. Por
Por mais que se esforçasse para ficar lúcida, sua muralha interior estava por um fio de ruir. Ela tentou se conter. Repreendeu Jaeon por ter falado sobre ela na frente dos outros. Mas então ele disse, com a voz baixa e intensa: "Eu sinto tanto a sua falta. E você? Não sente a minha?" Diante dessas palavras, Nabi não conseguiu mais segurar. "Eu também não consigo mais esconder o que sinto." No instante seguinte, quando percebeu que estava à beira de se entregar, Nabi tentou fugir. Mas Jaeon a puxou para si e a envolveu em um abraço apertado. Em seguida, foi se aproximando lentamente e a beijou. Naquele momento, todas as defesas de Nabi desabaram. Ela, mais uma vez, não conseguiu recusar aquele amor que a invadia com força. Mas justo nesse instante, o telefone tocou. Era do You, que não conseguia encontrá-la. O beijo se desfez. O instante de paixão foi interrompido. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Nabi se recompôs rapidamente e saiu do quarto. Mas, ao abrir a porta, deu de cara com Do-Yeon. Vendo que Nabi estava prestes a ir embora, Do-Yeon se ofereceu para acompanhá-la até em casa. Durante o caminho, ele segurava discretamente um buquê de flores, algo que havia preparado com cuidado antecipadamente. No meio do trajeto, ele finalmente se declarou. Mas, foi rejeitado. Nabi, com firmeza, disse que no momento não tinha forças para começar uma nova história de amor. E não negou, era por causa de Jaeon. Ela contou que havia fugido de Seul justamente para se afastar de Jaeon. Talvez, se ele não existisse, ela poderia viver um belo romance. Mas agora, ela estava presa nesse emaranhado emocional com ele. Mesmo querendo se afastar de Jaeon, sempre que o via, não conseguia resistir. Ela sabia que não poderia, de consciência limpa, aceitar o amor puro de Do-Yeon. E tampouco tinha coragem de ferir um coração tão simples e bondoso quanto dele. No dia seguinte, antes que Nabi partisse, Do-Yeon foi até a estação para se despedir. Ali, olhou em seus olhos e declarou, com firmeza: "Eu não vou desistir de você tão fácil." A sinceridade e persistência de Do-Yeon deixaram Nabi com o coração apertado. Ela achava que sua decisão já estava tomada, que não se deixaria mais abalar por Jaeon. Mas, inesperadamente, soube que Jaeon havia chamado a atenção de alguns estrangeiros, e que estava sendo convidado para estudar em outra escola, fora do país. Essa notícia balançou o coração de Nabi. Mesmo sem querer, ela passou a se importar com a decisão de Jaeon. Mais tarde, Jaeon a convidou para uma exposição de arte. Coincidentemente, o evento acontecia no mesmo espaço onde o ex-namorado de Nabi, Sohyun, costumava expor suas esculturas. Isso fez com que Nabi se sentisse desconfortável. Mas, para Jaeon, aquele lugar era especial. Foi ali que ele conheceu a garota por quem se apaixonou à primeira vista. Quando voltaram a se ver, foi num bar. Jaeon acreditava que todos esses encontros não eram coincidência, eram destino. Mas Nabi achava isso ridículo. Para ela, destino era apenas uma ilusão. Mal sabia ela, que a garota do destino de quem Jaeon falava era ela mesma. Naquele dia, Do-Yeon levou para Nabi uma refeição que preparou com as próprias mãos. Ela ficou muito feliz. Depois de se despedirem, Do-Yeon seguia imerso na alegria daquele momento. Um colega de trabalho viu sorrindo bobo para o celular e logo percebeu. "Está apaixonado, né?" Como alguém experiente, o colega incentivou. "Chama ela para sair agora." "Não espera." Do-Yeon hesitou. Disse que estava tarde e que tinha bebido um pouco. Mas o colega insistiu. "O amor precisa de timing. Se continuar tão cauteloso, vai perder a chance." Essas palavras despertaram Do-Yeon. Ele criou coragem e foi até o prédio de Nabi. Mas, ao chegar, viu algo que partiu seu coração. De longe, viu Jaeon com Nabi. Jaeon tinha ido buscar seus pertences, e a princípio, não entraria. Mas ao notar Do-Yeon à distância, mudou de ideia. E então, Do-Yeon assistiu, impotente, enquanto Jaeon entrava no apartamento de Nabi. Naquele instante, o coração de Do-Yeon se despedaçou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Dentro do apartamento, Jaeon tentou se conter. Mas, ao ver Nabi quase terminando de empacotar suas coisas, prestes a se despedir de vez, ele não aguentou. Aproximou-se. Segurou delicadamente o braço dela e perguntou, preocupado, sobre o ferimento. E, em meio ao cuidado, foi se aproximando cada vez mais. Estava prestes a beijá-la novamente. Mas, desta vez, Nabi resistiu. Ela o empurrou. Mesmo assim, Jaeon não recuou. Continuou tentando se aproximar e disse, com sinceridade: "Eu gosto de estar com você. Vamos namorar. Ficar juntos de verdade." Essas palavras deixaram Nabi completamente atonita. Ela jamais imaginou que aquele mulherengo incorrigível seria capaz de dizer algo assim. Mais do que surpresa, ela estava confusa, porque não conseguia ter certeza se aquilo era mesmo real. Naquele mesmo dia, Do-Yeon, tomado pela saudade, ficou olhando uma foto de Nabi e decidiu ligar para ela. E foi justamente nesse momento que Jaeon apareceu. Jaeon percebeu com clareza a frieza recente de Nabi em relação a ele.
Ele imaginou que talvez essa mudança tivesse começado com a chegada de Duyou. Acreditando que Nabi havia se afastado por causa disso, Jaeon saiu dali com o rosto tomado pela tristeza. Na confraternização à noite, alguns colegas começaram a fazer comentários curiosos, perguntando se havia algo entre Jaeon e Nabi. Mencionaram Duyou diversas vezes, ligando sempre o nome dele ao de Nabi, o que deixou Jaeon extremamente incomodado. Depois do jantar, Nabi telefonou para Duyou e os dois marcaram de se encontrar. Quando se viram, Duyou presenteou Nabi com um álbum de fotos que havia montado com as imagens que tirou dela. Vendo suas fotos, Nabi não conteve um sorriso. Durante a caminhada de volta para casa, Duyou mencionou que naquela noite viu Jaeon. Nabi não queria que Duyou fosse ferido por algo relacionado a ela, mas no fim, isso acabou acontecendo. Enquanto isso, Jaeon, cada vez mais irritado, remoía o fato de ter sido deixado de lado por alguém como Duyou, um intruso que apareceu de repente. Cansado de imaginar, decidiu confrontar Nabi. Nabi havia acabado de chegar em casa depois de ver Duyou quando deu de cara com Jaeon. Sem rodeios, Jaeon perguntou se ela tinha passado todo o tempo com Duyou. Diante da acusação, Nabi não foi nada gentil e respondeu friamente que isso não era da conta dele. Com essa atitude, Jaeon insistiu. Perguntou se ela havia escolhido outra pessoa e por isso estava cansada dele. Nabi não quis continuar ouvindo as reclamações de Jaeon e tentou ir embora, mas ele assegurou e mencionou que viu Duyou naquela noite. Foi nesse instante que Nabi entendeu que Jaeon havia feito aquilo de propósito, entrar com ela em casa na frente de Duyou, e percebeu que toda a imagem que ela tanto tentou manter diante de Duyou havia sido destruída cruelmente por Jaeon. Nesse momento, ela também suspeitou que Jaeon só havia dito que queria namorar com ela para provocar Duyou. Jaeon não negou, e ainda rebateu: "Você não queria exatamente isso de mim? Estar ao meu lado por essas razões?" A discussão entre os dois ficou cada vez mais cruel. Quando Jaeon perguntou se Nabi se arrependia de tê-lo conhecido, ela respondeu sem hesitar: "Sim, me arrependo. Tudo de ruim que existe entre nós dois foi criado por nós. Mas eu não te odeio, porque sou a sua inimiga. Eu sabia que não haveria solução entre nós, mas ainda assim duvidei das suas palavras. Você sempre teve o poder de decisão entre nós. Agora, não apareça mais diante de mim." E assim os dois se separaram em meio a raiva e tristeza. Naquele momento, Jaeon finalmente entendeu que, desta vez, talvez tivesse realmente perdido Nabi. Nos dias seguintes, eles não se falaram. Mesmo se cruzando no campus, agiam como completos estranhos. Jaeon achou que o relacionamento havia terminado ali, mas o imprevisto os colocou novamente frente a frente. A escultura em que Nabi vinha trabalhando estava quase pronta, mas foi destruída por um ventilador que caiu sobre ela. Faltava pouco para a exposição artística, e não entregar a peça comprometeria sua formatura. O impacto foi devastador para Nabi. Assim que soube do ocorrido, Jaeon correu até o local. Vendo a escultura quebrada e Nabi encolhida no canto, chorando sem parar, seu coração se apertou. Ele se agachou e disse suavemente: "Vamos tentar de novo." Também prometeu que, depois de ajudá-la a terminar a escultura, desapareceria da vida dela. Nabi não disse nada, apenas o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Suas lágrimas poderiam ser pela perda repentina, ou por saber que logo Jaeon iria embora. Nos dias seguintes, os dois refizeram a estrutura, soldaram, modelaram e trabalharam juntos, dia e noite, até que finalmente conseguiram finalizar a escultura a tempo da exposição. Como prometido, Jaeon partiu. E ao vê-lo se afastar, as lágrimas de Nabi escorreram involuntariamente. Antes de ir embora, Jaeon pediu a um colega que entregasse seu caderno de anotações a Nabi. Ela o colocou na bolsa sem olhar. Um dia, enquanto arrumava suas roupas, encontrou novamente o caderno. Curiosa, resolveu abri-lo para ler. Foram apenas algumas páginas, mas o conteúdo surpreendeu Nabi. Ela não fazia ideia, mas ali, desenhado com traços nítidos e sensíveis, estava o momento em que ela havia passado vergonha na cerimônia escolar, aquela ocasião embaraçosa que ela sempre quis esquecer. Naquele instante, Nabi finalmente entendeu o que Jaeon queria dizer quando falava de destino. E mais ainda, descobriu que a garota por quem Jaeon havia se apaixonado à primeira vista, era ela mesma. Ela havia o culpado injustamente esse tempo todo. Mas agora tudo havia mudado. Jaeon já havia ido embora. Seu telefone não chamava mais. Ela não podia mais alcançá-lo. O tempo passou rapidamente e chegou o dia da exposição de arte. A escultura de Nabi foi altamente elogiada. Até mesmo o professor mais exigente se mostrou impressionado com a qualidade e sensibilidade do trabalho. No entanto, Nabi não conseguia se alegrar. Aquela obra carregava muitas lembranças, muitos momentos vividos ao lado de Jaeon. Justo quando estava perdida em seus pensamentos, Duyou apareceu com um buquê de flores, sorrindo orgulhoso. Ele ficou realmente feliz ao ver que o trabalho de Nabi havia sido tão bem sucedido. Mas naquele momento, em meio à multidão e ao barulho da galeria, Nabi teve a impressão de ver alguém. Um vulto familiar. Jaeon? Sem pensar duas vezes, ela entregou as flores de volta para Duyou e saiu correndo em direção à porta. Mas lá fora, Jaeon já não estava mais. O desespero em sua expressão ao correr atrás daquele vulto deixou claro para Duyou uma verdade dolorosa. Nabi realmente amava Jaeon. Duyou sempre acreditou que poderia competir de igual para igual com Jaeon. Mas agora ele compreendia que talvez tivesse sido apenas um intruso entre os dois. Por isso, ele decidiu parar de insistir.
Afinal, há um tipo de amor que se prova justamente ao deixar o outro partir. Se Nabi fosse feliz, isso já seria o suficiente para ele. Após o fim da exposição, os colegas organizaram uma confraternização. Enquanto todos se divertiam em pares, Nabi, sozinha, sentia-se deslocada. Sentindo-se desconfortável, decidiu ir embora antes do fim. Sem perceber, seus passos a levaram de volta ao local da exposição. Quando entrou, deu de cara com uma cena inesperada. Alguém estava parado diante da escultura. Sim, era ele. Jaeyoung. O coração de Nabi bateu mais forte. Ao vê-lo ali, ela sentiu uma mistura de alívio e dor. Você realmente veio à escola? Perguntou, surpresa, sem saber como reagir. Jaeyoung ficou sem saber o que responder. Mas então, seus olhos pousaram na pulseira que Nabi ainda usava, a mesma que ele havia dado a ela. E naquele instante, Jaeyoung compreendeu. Respirou fundo, reuniu coragem e perguntou com voz baixa, mas firme. Eu ainda tenho uma chance? Jaeyoung sempre foi alguém difícil de decifrar. Às vezes distante, outras vezes envolvido com coisas que machucavam os outros. Mas, apesar disso, Nabi realmente gostava dele. Ela sabia disso, mesmo quando tentava negar. E então, decidindo a seguir o que dizia seu coração, ela deu um passo à frente e segurou firme a mão de Jaeyoung.